Olá, eu sou Heber Juncker, pastor da Zion Christian Church. Sejam todos muito bem-vindos. Estou iniciando aqui uma série de devocionais sobre o Espírito Santo em nós. E eu estou super empolgado em compartilhar com você sobre aquele que habita em nós e que faz toda a diferença em nossas vidas quando lhe damos ouvido. Mas antes, quero te pedir que se inscreva no nosso canal, assim você poderá acompanhar cada uma dessas devocionais. E não se esqueça de ativar o sininho, assim toda vez que eu postar um novo vídeo, você seja aí notificado pelo YouTube. E hoje quero falar sobre Jesus e o Espírito Santo. Desde o início da história de Jesus na Terra, como o Emmanuel, que quer dizer o Deus conosco, o Espírito Santo já estava envolvido em tudo isso. Olha só, em Mateus capítulo 1, verso 20 diz o seguinte: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Depois, Mateus 3, verso 16, diz o seguinte: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E depois, Mateus capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu creio que nós ganhamos um entendimento muito maior do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas quando nós vemos o seu trabalho na vida do Senhor Jesus. Quando José estava preocupado com a gravidez de Maria, um anjo o convenceu lhe dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Não veio de ninguém, somente, mas veio do Espírito Santo. Ou seja, a concepção de Jesus não era de um homem, mas era do Espírito de Deus. É preciso sempre discernir isso, queridos, o que vem do Espírito e o que vem da carne, o que vem do homem. Quando Jesus estava para começar seu ministério na terra, ele quis se identificar com os homens pecadores, através do seu batismo feito por João o Batista. Ali ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Queridos, o Espírito de Deus ele veio sobre ele para fortalecê-lo e dizer que ele era o Filho amado de Deus, isto é, que ele não estava sozinho nessa missão. O Pai sempre estará com ele através do Espírito Santo e que o Espírito Santo sempre o guiará em tudo que ele fizer. Quando Jesus saiu do seu batismo para cumprir seu chamado, o Espírito Santo que estava sobre ele e também nele o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Embora Jesus nunca tenha deixado de ser Deus, o Filho de Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Está lá em Filipenses 2, versos 6 e 7. Por isso, mesmo sabendo que ele era Deus, ele não agiu com essa consciência divina, mas ficou completamente dependente do Espírito Santo, mesmo sendo tentado na carne pelo diabo. Essas três formas de ação do Espírito Santo na vida de Jesus, ela tem implicações importantes para nós. Olha só, primeira coisa, para Jesus nascer, o Espírito teve que agir. Sem o Espírito, Jesus não teria nascido na terra. Da mesma forma, o Espírito Santo tem que trabalhar para que nós nascêssemos na família de Deus. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, versos 5 e 6. Segundo, para Jesus agir, o Espírito teve que lhe dar poder. O Espírito Santo era bem ativo no ministério de Jesus, conduzindo-o como Messias na terra. Da mesma forma, o Espírito Santo deve ser aquele que traz convicção, confirmação e poder para agirmos no serviço e no plano de Deus. Como diz o profeta Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. E terceiro, para Jesus agir, o Espírito teve que liderá-lo. Jesus contou com a liderança do Espírito Santo o tempo inteiro ali para guiá-lo em tudo que ele fosse fazer. Também precisamos da liderança do Espírito Santo em cada passo que devemos dar. Paulo disse na carta aos Romanos algo muito sério, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Que a nossa oração nesse dia seja: Senhor, eu admito
que não tenho contado com o Espírito Santo agindo em minha vida como Jesus fez. Eu sei que isso revela a minha atitude de independência do Senhor e meu orgulho. Me perdoe, Senhor, por isso. Trabalhe em minha vida para que eu sempre tenha o Teu Espírito como meu companheiro e meu conselheiro. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E antes de terminar, quero te pedir que você deixe um like no vídeo se esse vídeo você aprovou e gostou. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe um comentário daquilo que Deus ministrou profundamente ao seu coração. E termino dizendo, seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe neste dia.